para vocês fazerem cidadania. Então, o que vocês precisariam é ter o registro de nascimento ou de batismo do João Drummond. A cidadania portuguesa hoje, ela está um pouco, o valor está um pouco mais elevado do que era tempos atrás, porque cresceu muito o fluxo para lá e hoje está em média aí de 5, dependendo se for grupo, até 7 mil reais a cidadania por pessoa. Então, a gente pensa assim, é caro, mas quanto custa um filho estudar numa faculdade europeia? Qual o preço disso? Quanto custa você ter uma formação em uma universidade dos Estados Unidos, que é mais fácil você conseguir com um visto português? Quanto é que custa isso? Então, às vezes, não é nem tão caro. O juízo de valor, às vezes, a gente tem que deixar ele até um pouco de lado. Quem tiver a oportunidade de fazer, para que possa oferecer, porque assim, a gente sempre fala dos que deixaram para trás. O meu bisavô também era português. Pode não parecer, mas era. O nome dele era Pedro Antônio Vermelho, de uma família de brigões. Ele teve 2 casamentos e meu pai nunca se interessou de fazer a cidadania dele e deixou para lá e nós não conseguimos mais. Mas algumas pessoas, a minha prima, fica hoje ressentida com a mãe dela, com a avó. Por que vocês não falaram pra gente? Nós perdemos a oportunidade. Então, quem tiver a oportunidade de poder proporcionar alguma coisa aos seus filhos, o caminho está aqui. A gente fez aqui toda a linha. É mais fácil. Vocês têm que ter a documentação de vocês até chegar no João Drummond e a partir dali é fazer por lá. Então, é uma coisa que não é muito difícil, basta que tenha juntar um dinheiro, ir lá e fazer. Então, todos os filhos do João Drummond têm direito direto à cidadania. E todos os netos também têm direito direto à cidadania. Os filhos que faleceram, os netos têm direito direto. Mas os bisnetos não têm, porque falta o filho. Então, nesse caso, tem que fazer o do antepassado mais próximo do João, no caso, o neto. O neto faz e passa para os demais, porque não tem mais o filho. Mas todos têm ainda direito à cidadania portuguesa. Então, gente, quem puder olhar aí, Paul do Mar, P-A-U-L do Mar, é o lugar de onde veio a família Drummond. É um lugar bem bacana, um lugar de pesca, e um lugar, ele fica na costa da Ilha da Madeira, na Caleta, né? E é a região de onde vieram todos os antepassados de vocês, que antes passaram por Porto Santo, que é uma ilha que fica bem na costa, próximo ao Marrocos. Então, vocês têm uma história aí, da Escócia para Porto Santo, para a Ilha da Madeira, para Brasil, São Paulo, chegou em Santos, de Santos para Niterói, de Niterói, Búzios. Essa é a trajetória da família Drummond, e aqui está a árvore para vocês todos apreciarem e terem acesso aí à família de vocês. É curta, mas é a história de vocês. A foto de uma irmã dele que morreu em 1982, chamada Maria. Eu tenho acesso hoje, através de um site que eu pago, eu tenho acesso a toda a família de vocês remanescente. Os tios avós do João. Eu fui até 1706 porque eu já estava cansado. Eu terminei isso ontem, 9 horas da noite, para mandar para a gráfica isso aqui. Aí a mocinha lá, com toda boa vontade, imprimiu para mim, 9 horas da noite. Aí eu mandei o motoboy pegar. Então, daqui eu ainda sigo. Eu tenho já catalogado, além disso aqui, até 1690 eu tenho a família de vocês hoje. Eu não fiz mais porque... Mas eu consigo fazer até a Escócia, porque eu tenho acesso a todos esses documentos. Para vocês, o interessante, para nós da conversaria, é onde iniciou a família Drummond aqui. Então ela iniciou aqui com o João Drummond. Ele chegou aqui, teve esse casamento, e daqui é que surgiu a família Drummond dentro de Búzios. Como havia falado o Genilson, essa região recebeu muitos escoceses
a região lá do Funchal, da Ilha da Madeira, recebeu muitos escoceses saindo da Escócia para viver, tentar vida em outro lugar. E aí, como eles também gostavam da pesca, ali é uma família muito ligada à pesca. Aí eu fico vendo que alguns da família têm atividades ligadas ao mar, né? Paulo Vitor tem barco de passeio, eu já vi que tem várias pessoas que têm essas atividades. Então isso não vem daqui, isso vem de lá. Porque lá atrás já tinham isso. Então já tinha um outro João lá também. Um João, avô do João. Tinha o avô do João, era o João Valentim Drummond. O pai do João Drummond, ele era o Antônio Drummond. E o pai desse era Laurentino. O Laurentino teve uma só irmã catalogada até ontem, mas eu sei que tem mais. Então o Laurentino era o avô do João Drummond. Eram 2 casais de portugueses. Agora, uma coisa interessante que eu achei. Tanto o Antônio Drummond como o pai dele casaram com mulheres que tinham paixão no nome, no sobrenome. Era Francisca Drummond, Francisca da Paixão, que casou com o avô do João Drummond. E a esposa do pai do João Drummond era Maria da Paixão. Uma era Francisca da Paixão e o outro Maria da Paixão. Então tem muita paixão nessa família aí para vocês desfrutarem. Então, gente, eu consegui para vocês Maricá. Veio um cidadão chamado João Rodrigues de Carvalho, de Maricá, que havia ficado viúvo, e aqui ele encontrou uma cidadã que também tinha ficado viúva. E eles se casaram para formar a família Rodrigues de Carvalho. O primeiro filho, teve um filho chamado Inácio Rodrigues de Carvalho, que teve um filho chamado Cassiano, e o Cassiano é justamente o pai da Arge. Então é o lado da mãe. O lado dos Drummond foi o João, que chegou aqui em 20. Em 21 ele estava ainda em Niterói, e aqui ele casou eu não sei o ano que ele casou ainda, porque eu não tenho esse documento. E aqui ele casou com a Arge e teve 8 filhos. Não sei se teve mais, mas a princípio o sabido são 8 filhos. Então ele veio desse local. E lá em Portugal, como diz aqui na árvore, ele tem irmãos. Falavam Charita, mas é Jurujuba. E ali ele trabalhou por algum tempo. E depois ele fez como todo mundo que chega, bota o pé nessa terra aqui e não quer sair mais. Ele chegou por alguma atividade pesqueira, ele veio até Búzios e aqui conheceu a esposa dele, que era a Arge, da família Rodrigues de Carvalho. Parece, o Almir falou que ele mandou uma carta para a mãe dizendo que tinha conhecido uma menina aqui, que ele não iria mais voltar. Não é isso, Almir? Foi isso? Deixa eu... É isso mesmo? Foi? Não. Não foi isso? Não, ela que falou que você fez. É isso mesmo, né? Então, isso eu estou seguindo o relato da família. Então ele disse que não iria voltar mais. E ele casou com a Arge. É um nome diferente, né? Arge. Arge é da família Rodrigues de Carvalho, que nós já contamos a história aqui. É uma família que chegou aqui vindo e veio para o Brasil. É uma ilha, a Ilha da Madeira. Nesta parte, eu tenho até algumas fotos. Depois vocês olham com calma, que é mais fácil, né? Com mais tempo. Mas só gravar esse nome. Pou do Mar. Ela é bem parecida com Búzios. Tem um porto, né, para navios, mas só que é todo de pedra, porque lá o mar é muito revolto, então ele é todo de pedra. E dali, a atividade principal tinha que ser a pesca. Então, muitos pescadores da Ilha da Madeira vieram para o Brasil, até para a nossa região aqui. Então, foi o caso do João, que chegou aqui em 1920, final de 1920, desceu no Porto de Santos e veio para o Rio. Aí ele foi exatamente para a minha cidade, Niterói. Lá tinha uma colônia de pesca fortíssima, que era da família Lage, do Henrique Lage. Ele tinha um iate clube e tinha tipo um porto de pesca, de entreposto de pesca, que tem até hoje, em Jurujuba, nome paradisíaco. Para vocês terem uma ideia,
depois vocês entram na internet, vocês vão ver que tem uma praia igualzinha à praia de Jeribá. Igualzinha. As fotos tem aquele monte de cadeira na praia, nessa ilha de Porto Santo. Esse chegou com Manuel, lá atrás. Aí Manuel teve um filho chamado José. E José teve um filho chamado Laurentino. Laurentino migrou para a Ilha da Madeira, que é uma ilha maior, mais continental, para um lugar chamado Paul, né? Paul do Mar. Paul do Mar. É o nome do local de onde saiu o João para vir para o Brasil. Então, o local é Paul do Mar, fica na Ilha da Madeira, no Funchal, território de Calheta, no Funchal. Então, essa é a origem, de onde o primeiro que saiu de lá para vir para cá, saiu deste lugar. Vamos lá. Eu sou inquieto, então não consigo ficar sentado, tenho que ficar me mexendo. Então, vamos lá. A família Drummond, ela é original da Escócia. E no século XVII eles começaram a migrar para outras regiões. Aí migraram para as ilhas de Portugal, porque Portugal tem a parte continental e tem a parte das ilhas. A maior ilha é a Ilha da Madeira, mas tem algumas outras que ficam próximas. Originalmente eles chegaram em uma ilha chamada Porto Santo, que fica em frente a Marrocos. É na mesma direção de Marrocos. É uma ilha menor, mas é território português. Dali, chegou em 1690, chegou lá nessa ilha, Porto Santo, ilha de Porto Santo. Pô, também, que agora eu lembrei, que é de Gole, meu tio, né? Tinham dois rapazes aqui em Búzios que vieram do norte, né? Antônio e Cícero. Eles eram muito bravos, eles batiam nas crianças todas, era tido como o terror da garotada. Eles se juntavam, batiam todas as crianças. E Gole era garoto, né? Devia ter 12 anos, 12, 13 anos. E esses dois rapazes, eles não podiam ver uma criança, que eles iam lá e batiam nas crianças. E aí meu avô, João Drummond, na frente da casa ali, que era na rua da Praia dos Ossos ali, onde foi o Bar da Corrente, e ele, quando viu que os dois passaram para a praia, ele com medo, né, dele, pô, vamos pegar meu filho, né? Aí ele gritou de lá, ô Golo! Falava Golo, né? Ô Golo! Corre que os demônios de Maria do Socorro estão a descer para a praia! Corre! E Golo veio correndo rápido para não apanhar deles, né, que era um terror. E essa história a gente... Foi até o próprio Albano que me contou, um dos dois garotos que me contou essa história. Só para registrar. Um dos dois que batia? Um dos dois que batia, o Albano. Não, o jeito que ele fazia lá. E como a gente fala aqui, é coisa. Por exemplo, a gente já diz, fecha um portão, né? Fecha aquela coisa ali, a gente não fala assim. E lá ele falava curale. Fecha o portão, fecha esse curale. Aí todo mundo, brasileiro, pensa um palavrão e não é, curale. Aí com a lata na cabeça, pesada, o pote. Aí viu aquilo tudo, eu saí e falei, não pode, essa mulher pegando esse peso na cabeça, faz mal a coluna, tudo. Aí ele foi pro Rio depois, passou isso. Foi trabalhar no Rio, foi lá pescar no Rio. Aí chegou lá, era época de Natal, aqui, época de dezembro, assim, eles comprou um barril de vinho, de madeira. Aí ele comprou e tá difícil, aí ele foi botar na cabeça para levar pro carro, o barco estava pesado, ele lembrou das mulheres daqui. Nossa! Aí ele foi rolando com o barril até o barco, para vir para cá. Rolou até o barco. Aí quando chegou aqui, usou o vinho, aí ficou o barril. Aí ele lembrou de fazer o mesmo transporte que ele fez com o vinho, fazer com a água aqui dos poços para casa. Aí botou dois ganchos assim, no arame, que a gente chama de ar, e ia empurrando a água, rolando aquele barril, mas ficava mais leve, não era na cabeça. Aí
fez isso e todo mundo continua fazendo também. Depois já, a maioria já nem carregava na cabeça, só levava, ia no poço e levava, transportava água rolando assim, que era muito chato. Até uma criança conseguia fazer. Mas ele trouxe mais barris, porque todo mundo tinha. Ele fez os primeiros, depois que foi, aí foi usando assim. E antes não usava, não, usava só a cabeça. Mas Aí ele depois fazia aqui o barril? ele fez o primeiro. Aí as pessoas continuaram fazendo. Quando viu que deu certo, e todos continuam fazendo. Aí fizeram. E tem outra historiazinha, né, de criança, que a gente sempre guardando lembrança assim, quando sai com a criança. Foi um bote que ele comprou. Ele comprou um bote lá na Praia dos Ossos, aí foi pintar o bote. Tá feizinho, mas não precisava ficar bonitinho. Aí ele pintou o bote, ficou na praia mesmo, virou. E ficou, aí o bote estava cheio de tinta fresca assim, né? Ele ficou esperando secar um pouquinho, com medo das pessoas sentar em cima e jogar areia. Aí ficamos lá, eu e ele, esperando. Aí depois fomos em casa beber uma água, quando voltamos, que ele olhou de longe assim, já tinha um homem sentado em cima do bote, Ted. Aí ele chegou para Ted e falou: ô Ted, ô rapaz, você não estás a ver que este curado está mole? Aí Ted olhou espantado assim para ele, né, Ted? Então, pô, aí quando Ted levantou assim, a tinta veio na calça de Ted, ficou aquela mão, olhou assim. Aí, vai procurar um caralho duro pra tu sentar, rapaz. Aí saiu pra tentar o bote de novo, refazer aquela marquinha. Mas aí ficou tudo bem assim. Ted, desculpe, Ted falava bem com ele. Aí eu sempre gosto da lembrança, né? Criança, o primeiro bote que ele me deu, que ele comprou pra mim, vamos pintar, e aconteceu aqui. A família é a coisa mais importante que tem, né? É a família. E quando os nossos antepassados, obviamente, né, se vão, eles acabam se eternizando, né, no seio familiar. Porque ele jamais, o corpo foi, mas ele fica registrado na mente de cada um. E a gente sempre fala nele, sempre fala em João Drummond, sempre fala em Drummond, sempre fala em Alaí, sempre fala em Alessio, em Alédio, naqueles que se foram, né? Então, você faz uma pesquisa profunda e pega lá desde, você falou que pesquisou, de 1700 e tal, 1690, então você pega o bisavô, né, o trisavô, alguma coisa assim, que você vem contando a história e chega hoje em 2025, ou seja, quase 400 anos depois, 300 e tantos anos de história pesquisada, né? Então, a gente fica emocionado em falar, porque, como falei, a gente está sempre falando. A gente gosta de ouvir a família, as histórias da família, as histórias da família que alguns da família não sabem. Tem algumas pessoas que não conhecem as histórias que ficam dentro de um só seio familiar, né? Por exemplo, são 8 irmãos. Então, tem histórias que estão só com um irmão e os outros não sabem. Então, essas histórias passadas do João, o que ele falava, alguma coisa que ele falou que são importantes para hoje, se a gente puder ouvir o relato de alguns de vocês, vai ser muito legal. O Genilson esteve em Portugal, né, procurando a história da família. Dá para contar um pouquinho o que você achou lá? Sim. Digital foi uma grande novidade, né? É uma coisa que a gente sempre teve assim muito em mente, que era a coisa do acesso, né? A gente nunca cobrou o site, todo o material do site sempre foi gratuito. Hoje em dia também a gente tem o YouTube. E aí a gente foi ganhando, né? Foi ganhando homenagens na Câmara de Cabo Frio, em 2017, 2018. 2018 a minha filha nasceu, eu fiquei um pouquinho mais, né, sem poder fazer muita coisa, pandemia. E aí a gente retoma isso em 2021. Em 2021 a gente recebe um outro edital, que foi também a Lei Aldir Blanc, foi a primeira edição da Aldir Blanc, edição Evandro. Juntar um dinheiro, ir lá e fazer. Então, todos os filhos do João Drummond têm direito direto à cidadania.
E todos os netos também têm direito direto à cidadania. Os filhos que faleceram, os netos têm direito direto, mas os bisnetos não têm, porque falta o filho. Então, nesse caso, tem que fazer o do antepassado mais próximo do João, no caso, o neto. O neto faz e passa para os demais, porque não tem mais o filho. Mas todos têm ainda direito à cidadania portuguesa. Então, gente, quem puder olhar aí, Paul do Mar, P-A-U-L do Mar, é o lugar de onde veio a família Drummond. É um lugar bem bacana, um lugar de pesca, e um lugar, ele fica na costa da Ilha da Madeira, na Caleta, né? E é a região de onde vieram todos os antepassados de vocês, que antes passaram por Porto Santo, que é uma ilha que fica bem na costa, próximo ao Marrocos. Então, vocês têm uma história aí, ó, da Escócia para Porto Santo, para a Ilha da Madeira, para Brasil, São Paulo, chegou em Santos, de Santos para Niterói, de Niterói, Búzios. Essa é a trajetória da família Drummond, e aqui está a árvore para vocês todos apreciarem e terem acesso aí à família de vocês. É curta, mas é a história de vocês. Povo, né? Mulheres guerreiras, Dani, parabéns. Rosângela, maravilhosa. Bom, Maria Búzios é tudo que tem de bom. Hoje, em versos, falará sobre a família Drummond. Quem esquece, seu passado, estava errado aqui. Quem esquece o passado será esquecido um dia. Sendo assim, este projeto é de enorme valia. Drummond surgiu na Escócia, depois Portugal, Brasil. Do Brasil chegou em Búzios, um Drummond assim se viu. João Drummond essencial, muitos filhos. Ademir, com Lisete, casou, vi em papéis que eu li. Tiveram só Janaína, muitos filhos teve ela. E depois vieram netos nesta família tão bela. Antônio Drummond de Souza, saudoso com Marinete, minha prima. Casou, foi muito feliz, essa história se repete. Primogênito Antônio, do querido João Drummond, foi muito estimado em Búzios por ser ele um homem bom. Lembrei Alaí Rodrigues, que teve como marido João Rodrigues, e dizem tiveram um filho querido, Elton, que casou com Carla, segundo a tradição, com 2 filhos e uma filha, fruto de um grande paixão. Alessio Rodrigues Souza, com Ereni, uma buziana, minha prima também. Casou, porém se mudou para o distante Espírito Santo. Alédio, não confundir, com Valmira se casou, com 2 filhos e uma filha, no que Deus presenteou. Almir casou com Rosária, daí veio um casal, Marcele e depois Patrick, de um amor sem igual. Esse, um breve relatório de uma família exemplar, que um dia chegou a Búzios, fez muito bem em ficar. Agora tem um café que não se vê outro igual. É o Café das Caiçaras, em nome colonial, de Cláudio Aragão. É o mesmo barbeiro de hoje. Esse barbeiro contou a história dele. Logo assim chegou em Búzios, tá lá. Logo assim ele chegou em Búzios, aí ele estava passeando por aí. No seio familiar, porque ele jamais, o corpo foi, mas ele fica registrado na mente de cada um, e a gente sempre fala nele, sempre fala em João Drummond, sempre fala em Drummond, sempre fala em Alaí, sempre fala em Alessio, em Alédio, naqueles que se foram, né? Então, você faz uma pesquisa profunda e pega lá desde, você falou que pesquisou, de 1700 e tal, 1690, então você pega o bisavô, né, o trisavô, alguma coisa assim, que você vem contando a história e chega hoje em 2025, ou seja, quase 400 anos depois, 300 e tantos anos de história pesquisada, né? Então,
A gente fica emocionado em falar, porque, como falei, a gente está sempre falando nessa pessoa que é o nosso ente querido, que a gente vai falar a vida inteira, até o último dia de nossa vida, nós vamos relembrar de cada um deles. E eu tive lá em 2008, porque eu sempre conversava com meus tios mais velhos, né, com a minha mãe e tudo e tal, mas a época era uma época diferente, onde as pessoas, o pai e a mãe, não davam muita liberdade para os filhos para sentarem à mesa e conversar sobre qualquer assunto, como é hoje. Né? Hoje você senta, o seu filho vem de 2 anos, de 3 anos, ele entra no meio da conversa, ele fala aquilo que ele quer e ele acaba virando a atenção. Né? E naquela época era diferente. Os pais não permitiam muito que os filhos chegassem na conversa dos adultos. E só olhava para ele já saía, né, se retirava e acabava não contando aquilo até mesmo que ele tinha para contar e aquilo também que ele queria saber, através de uma pergunta. Né? E em 2008 eu tive o prazer e a honra, e eu falava com a minha mãe quando criança, eu perguntava para ela, mãe, qual avô e tal? Ela falou, não, seu avô é de Portugal e tal. E eu falava para ela, mãe, um dia eu vou lá em Portugal para saber como é que é um pouco da história. Tinha 7 anos de idade, 8 anos. E minha mãe falava, puxa, meu filho é um sonhador, nunca vai conseguir ir a Portugal, né? Naquela época, uma passagem para Portugal era quase que um valor de um automóvel, né? Hoje é tudo mais fácil, tudo mais facilitado. E em 2008 eu tive o prazer de ir a Portugal, e na Ilha da Madeira, foi eu e Verônica, a esposa que está aqui, nós estivemos lá, e eu fui na casa do cidadão, né, para procurar informação sobre a família Drummond, sobre João Drummond. E infelizmente, ao longo dos anos, os documentos do João Drummond foram se perdendo. Identidade, enfim, passaporte, esses documentos foram se perdendo, que muda de uma casa para outra. Só para vocês terem uma ideia, tem quase 50 anos que ele faleceu. Então, isso foi se perdendo ao longo do tempo. E não tive a felicidade de conseguir muitas informações, porque eu não levei a documentação necessária para que a pesquisa, eles pudessem informar. Né? Hoje está tudo mais fácil, tudo digitalizado. Né? O governo português digitalizou toda a documentação de 120 anos para cá, né? Que foi a informação que eu tive lá, que depois podia pesquisar na internet e tal. E isso é uma coisa nova. Então não tive muito êxito, né? Só tive a informação de que a família Drummond era muito grande em Portugal, né? Na Ilha da Madeira e do Funchal, e ele era de Calheta, né? Que é província, que eles chamam lá. Enfim, não consegui muito êxito de grandes informações para chegar até algum familiar, né? E conversando em off com você, me disse que eram 5 irmãos, né? E a família toda, se tem algum tio aqui, ou a minha mãe mesmo que saiba, eu desconheço. A gente só tinha o conhecimento que ele tinha um irmão. Né? Então são muitas informações procuradas, mas poucas recebidas. E eu, em 2021, eu sempre falava, vou procurar saber, e pela falta do documento do meu avô, que eu sempre quis, e alguns primos também pensaram em tirar a cidadania portuguesa, né? Porque não, já que nós somos descendentes portugueses, nós temos o direito à cidadania, né? Temos a cidadania brasileira e portuguesa. E pela falta de documento eu fui deixando no esquecimento. E em 2021, conversando com a minha tia de Niterói, e o meu avô de Niterói, da família Pina, também é português, né? E eu perguntando para ela, eu falei, tia, você não tem nenhum documento do meu avô? Porque eu sempre quis fazer a cidadania portuguesa, mas não temos o documento do meu avô de Búzios, né? De João Galo, de João Drummond. E aí ela disse, eu tenho tudo. E aí ela me apresentou identidade, passaporte, tudo do meu avô da família Pino, e eu dei entrada, e no ano passado eu consegui a cidadania portuguesa, né? Hoje também sou cidadão português. Fiz para a minha filha, deu entrada também para ela, Luísa, Paulo Vitor também está fazendo, e a família tem um interesse em fazer, porque como a gente falou, né? É a cultura, e essa cultura familiar, né? O vínculo é muito forte. Como falei, eu tive em 2008 e não
tinha ninguém da família Drummond, mas a gente já conhecia algumas pessoas por telefone, então, por informação de outros que já tinham ido lá, da família Pina. E quando nós chegamos lá, eu e a Verônica, minha esposa, nós chegamos lá, parecia, ela até estranhou, eu também, mas eu, pelo menos da família, falava com um, com o outro, a gente estranhou porque eles receberam a gente, parecia que eles conheciam a gente há 30 anos, desde que nós nascemos, sabe? Todo mundo com festa, fazia almoço, fazia café, o outro chamava para ir na casa, então queria mostrar tudo ao mesmo tempo para a gente. Então foi uma surpresa muito boa e a gente viu a importância do vínculo familiar, né? Nunca tínhamos nos visto, mas no primeiro encontro parecia que nós nos conhecemos há 40 anos. Então, falar da família é sempre bom. E eu espero hoje aqui ter muitas surpresas, muitas coisas boas, muitas revelações que você tenha, meu amigo Carlos Vermelho, que a gente teve o prazer de conversar lá na Secretaria de Pesca, quando estava como secretário de Pesca. Nós tivemos uma conversa lá, você tinha uma ideia brilhante, né, de trazer historiadores do Brasil inteiro, né, de cada região do nosso Brasil. Infelizmente você não conseguiu, mas eu espero que agora, daqui para frente, você consiga e passar histórias tão bonitas quanto essa que você vai contar hoje aqui para nós. Obrigado, gente. Falei demais, hein? Como é o nome da família? Uma palavra para esse momento. Ai, que lindo. Não, a palavra tem que ser paixão, porque na origem de vocês tem paixão. Muito bom. Então vamos lá. 1, 2, 3. Hoje em versos falará sobre a família Drummond. Quem esquece, seu passado, quem esquece o passado será esquecido um dia. Sendo assim, este projeto é de enorme valia. Drummond surgiu na Escócia, depois Portugal, Brasil. Do Brasil chegou em Búzios um Drummond assim se viu. João Drummond essencial, muitos filhos. Ademir, com Lisete, casou, vi em papéis que eu li. Tiveram só Janaína, muitos filhos teve ela. E depois vieram netos nesta família tão bela. Antônio Drummond de Souza, saudoso, com Marinete, minha prima. Casou, foi muito feliz, essa história se repete. Primogênito Antônio, do querido João Drummond, foi muito estimado em Búzios, por ser ele um homem bom. Lembrei Alaí Rodrigues, que teve como marido João Rodrigues, e dizem tiveram um filho querido, Elton, que casou com Carla, segundo a tradição, com 2 filhos e uma filha, frutos de uma grande paixão. Alessio Rodrigues Souza, com Ireni, uma buziana, minha prima também. Casou, porém se mudou para o distante Espírito Santo. Alédio, não confundir, com Valmira se casou, com 2 filhos e uma filha, no que Deus presenteou. Albi casou com Rosária, daí veio um casal, Marcele, depois Patrick, de um amor sem igual. Esse, um breve relatório de uma família exemplar, que um dia chegou a Búzios, fez muito bem em ficar. Agora tem um café que não se vê outro igual. É um café das Caiçaras de nome colonial, de Cláudio Aragão.